alimentação, Dr. André Weinert, mais uma vez aqui no programa. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Tava com saudades. Prazer te receber. Muito bom sempre que o Dr. André esclarece todas as dúvidas. E olha, eu achei interessante esse assunto, quando a Camilinha até me falou, Camilinha tá de férias. Linda, beijo pra você, ótimas férias, minha produtora querida. Camilinha tão organizada, gente, me passou todos os textos, me passou todos os dias de pauta tudo que ela certinho. não vai... Gente, mas tudo, me deu numa pastinha. Que fantástico, Camilinha, você arrasou, um beijo pra você. Vai fazer falta, mas daqui a pouco ela tá chegando. Aproveite. Bom, o que eu achei interessante do assunto é o seguinte, muita gente reclama da noite mal dormida. É uma coisa impressionante. Hoje, quando você conversa, né, com as pessoas... E logo de manhã, ou mesmo à tarde, as pessoas estão abrindo a boca, né? Estão bocejando, estão aí com aquela sensação sempre se arrastando. Aí quando você pergunta, mas por que você está cansada? Ai, não dormi muito bem. Doutor André, no seu consultório você tem notado exatamente isso também? Muito. É a primeira reclamação. E não é de hoje, né? E não é de hoje. Olha, eu vou te falar que não é a primeira e são muitas pessoas. Inclusive, as pessoas muitas vezes vão no consultório por outros motivos e no meio da anamnese, no meio da conversa, você vê que a pessoa está cansada, está estressada. O estresse hoje é uma doença que está em voga, que está na mídia, não diria na moda, porque não existe doença na moda, Sem dúvida, mas é algo que é um negócio preocupante. Está presente, né? Nosso ritmo de vida está muito acelerado, nossos horários, parece que o dia hoje não cabe mais de 24 horas. Verdade, também tem essa sensação. Né? Então a gente trabalha cada vez mais e descansa cada vez menos, e descansa com pouca qualidade. Aliás, muitas vezes não só descansar com pouca qualidade, nossa vida perdeu muita qualidade. É verdade. Né? Então, uma coisa vai levando a outra. Então, o estresse do dia leva a uma piora do sono à noite, uma piora do sono à noite leva a uma piora da qualidade durante o teu dia, no que você vai fazer, nos seus afazeres. Então, uma coisa vai puxando a outra, até que chega uma hora que nosso corpo não aguenta e vai estourar de algum lado. Alguma coisa vai acontecer, ou vai pegar no coração, no pulmão, no intestino, no estômago, né? E você acaba muitas vezes puxando algumas doenças que podem até ser secundárias ao estresse, à falta de sono, né? É claro que a insônia pode ser um fator primário, né? Tem algum fator neurológico central que vai tratar com um neurologista, pode ter as suas causas fisiológicas também, né? Mas pode ter a causa também de estresse, de cansaço, de má alimentação. Então, o nosso corpo, na verdade, ele é um mecanismo, né? Ele é um sistema que uma coisa está ligada na outra. Quando algum mecanismo falha, vai o resto vai falhar. Né? Igual ali, as peças, uma caiu... Isso, é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Uma engrenagem saiu do lugar, vai ter dificuldade do resto das outras engrenagens do nosso corpo funcionar de uma maneira correta, de uma maneira, né, sadia, saudável, né? Então, o sono é importantíssimo, né? É importantíssimo descansar, é importantíssimo você ter nosso afazeres, mas o sono, dormir, viver, comer, tudo tem seu horário. Você não pode deixar de fazer suas coisas. Né? E o sono tem papel fundamental. Inclusive, quando as pessoas notam que acabam ganhando peso quando não estão dormindo bem. Então, eu vou dar um recadinho, você já me conta. Vamos começar por aí? Vamos, porque muita gente que escreve, a gente sabe disso, gente, por isso a gente traz o assunto sempre, para que ele tenha aí, que você possa se identificar, encontrar uma resposta aqui nas pautas, que isso é super importante, até para que você crie, né, aquela atenção e falar, não, agora eu vou procurar um médico, porque eu já sei o ponto de partida. Exatamente. Isso é muito importante. Então, tem muita gente que está ganhando peso, está fazendo dieta, está tentando comer bem menos e não está conseguindo emagrecer. Pode ser que esteja ligado ao sono, com né? certeza. Por que engordar e emagrecer está diretamente ligado à qualidade do sono, doutor André? Não só a qualidade do sono, mas é importantíssimo ter a qualidade no sono, né? O nosso sono está ligado à liberação de vários hormônios, né? Para a gente dar uma resumida no que acontece, o primeiro hormônio que é liberado, que é o hormônio que nos dá aquela sensação de sonolência, é a famosa melatonina. Melatonina, Isso, ela começa liberada por volta das 21 horas, 8 da noite, 9 horas da noite, começa liberada, que teoricamente é o horário que a gente deveria dormir, né? No nosso relógio biológico, né? Como a gente fala, que é dormir mais ou menos nesse horário, então a melatonina é liberada nesse horário. Então, vamos lá, nós estamos sentindo sono, liberou a melatonina, a gente vai deitar e vai dormir. Nesse nosso sono, tem as fases do sono, não vamos entrar agora na fase 1, fase 2, fase REM. Mas elas existem, Mas elas existem. São fases que têm liberações diferentes de muitos hormônios, né? Então, hormônios que estão ligados ao nosso sono é insulina,
é o glucagon, o GH e o cortisol, principalmente, que são os famosos que a gente ouve falar hoje, muito GH, cortisol, que o pessoal fala que é o hormônio do estresse. Então, por isso que ter um sono contínuo, dormir à noite, ter um sono contínuo, dormir bem, né, vindo durante o dia com uma alimentação boa, vai ter uma liberação, uma regulação desses hormônios muito melhor. Entendi. E isso vai regular muito melhor o nosso metabolismo, né? Então, se a gente pegar o GH está muito ligado a fatores de crescimento, né? Então, ele é o hormônio de crescimento. É o hormônio de crescimento. Então, ele entra como um fator de formação de proteína. Ele entra como um fator, ele é muito importante no nosso dia, que ele ajuda no metabolismo de queima de gordura, né? Olha só que importante. Exatamente. O cortisol, que é um outro hormônio, que o pessoal chama de hormônio do estresse, que é o hormônio que o GH ele vai ter um pico de liberação no meio da madrugada e no começo da manhã ele diminui e entra o pico de cortisol, que é o hormônio que faz a gente acordar. Né? A gente precisa do cortisol para ter aquele clique, vamos levantar, a vida está começando, como todo mundo ouve falar, todo mundo assim, você tem o vilão e você tem o mocinho. Tudo que é mocinho, teoricamente é bom, tudo que é vilão a gente não pode ter. Não, mas nosso corpo precisa do vilão, precisa do mocinho. Não, o cortisol não é vilão. Não, né? Você falou uma frase agora que, desculpa te interromper, mas é importante. A gente fez uma pauta aqui na quarta-feira e eu estou lendo o livro da doutora Gisela Savioli. Não sei se você a conhece ou pôde acompanhar, mas o livro dizia exatamente essa frase, doutor André. É tão importante quando os médicos, os profissionais têm essa sintonia, gente, passam exatamente a mesma informação, que é o seguinte, ela diz exatamente isso. No nosso corpo, deixa eu ver como ela coloca, tudo que ele produz é importante. Sim. O problema é o excesso ou a falta? Tanto do que é o vilão, tanto do que é o mocinho, entre aspas. Né? Então a gente precisa do cortisol também. O cortisol faz a gente acordar, é aquele hormônio que faz com que a gente desperte. Né? É claro que o cortisol, ele também vai agir na cadeia de pegar a glicose da célula, ele vai agir junto com a insulina. Então, quando tem excesso desse cortisol, também faz mal. Piora a nossa qualidade, aumenta o nosso estresse, ele impede que a gente ganhe, por exemplo, quem faz academia, para quem faz academia, o cortisol dá até tremedeira ouvir falar em cortisol. Né? Ele impede o ganho de massa? Ele impede a formação de massa muscular, então por isso que o pessoal toma o GH, não quer, mas assim, isso... Entendi. Desde que esteja tudo desregulado. O cortisol é importante para a gente precisa ter esse pico de cortisol de manhã, a gente precisa diminuir o nosso pico de GH, precisa da insulina, a gente precisa do glucagon, então são hormônios contra-reguladores que vão agir no sono, que vão fazer com que a gente tenha uma vida melhor. Né? Então esses hormônios que são, o que eu falei, o GH é importante, o cortisol é importante, a insulina é importante. O que acontece com a insulina durante o sono? A insulina, inclusive, a gente pode até começar a falar, a insulina é importante porque o GH, a liberação de GH vai depender também da insulina. Isso eu não sabia. Sim. Então, para poder ser liberado do GH, ele precisa também que tenha insulina. Então, um depende do outro. Então, por isso que a gente não pode dormir sem comer absolutamente nada. Nem de barriga cheia e nem sem comer absolutamente nada. Não podemos dormir nem de barriga cheia, nem de barriga vazia. Por isso que tem a famosa ceia, que é uma refeição pequena, que se come um pouco antes de dormir, uma hora antes, para a gente ter uma melhora da liberação de insulina também, e durante o sono ter uma melhora da liberação e o aproveitamento desse GH que foi liberado. Então, uma coisa está ligada à outra. Olha que fantástico, gente. Tudo perfeitinho. É perfeitinho. Então, foi o que eu falei, volto a falar, não existe nem o que é bom e nem existe o que é ruim. O que é ruim é o excesso dos hormônios. A gente precisa de todos esses hormônios. Entendi. Esses hormônios são importantes para regular e contra-regular. Um regula, o outro contra-regula. Então, assim, eles têm ações, muitas vezes, um junto com o outro, que a gente chama de agonistas, né? Que um trabalha a favor do outro e o outro tem ações antagonistas. Um interrompe o outro, mas tudo dentro de um padrão, tudo dentro daquilo que o nosso corpo realmente precisa. Vamos lá, tem perguntinha do Twitter, né, Nininha? Vamos colocar na tela uma perguntinha do Twitter, então? Olha lá, vamos ver de quem que é pra gente falar dos alimentos também. Vamos lá, na tela. É da... Como? Da Clá? Paola Couto, querida, um beijo pra você, ela é uma fofa, sempre me escreve. Carol, pensamentos negativos podem fazer a gente dormir mal? Qual a sua opinião como médico, doutor André? Olha, pensamentos negativos a gente já vai pensar numa depressão, né? Ou num estresse, numa depressão. Verdade. E tudo que, pensamentos que também liberam hormônios, outros tipos de hormônios que vão atrapalhar esse nosso metabolismo do sono ou fazer ganhar peso, pode estar indiretamente ligado, claro, dependendo do grau. Né? Sim. Então,
uma pessoa que tem pensamentos negativos, provavelmente ela já vem com o dia carregado, ela já vem com o dia estressado. Então, toda a carga hormonal de liberações de alguns hormônios do estresse podem estar aumentadas. Olha e isso só. pode interferir também no nosso metabolismo. Olha isso. Então, assim, de fato, então faz toda a diferença. Pode fazer. Que interessante, viu, Paola? Então, tem que pensar positivo Pessoas além de tudo. estressadas, geralmente, a qualidade de vida é bem pior. É né? bem Porque elas pior. carregam em outras coisas, o metabolismo muda. Então, a chance de ter uma piora na qualidade de vida, uma piora do sono e uma dificuldade em perder peso... É muito grande. Pode, Então, claro. pensamentos negativos atrapalham, sim. Vamos pensar coisas boas. E vamos falar dos alimentos. Por onde você quer começar, doutora? Só tem coisa boa aqui. Só tem delícia. Tirando este sanduíche, doutora André deve ter parado ali naquele lugar que a gente conhece, né? Comprou. Eu acho, Olha, até gruda, olha que Olha, coisa até linda. gruda. Olha isso aqui. Só tem uma coisa boa aí, Carol. O quê? O gergelim. O gergelim, O eles gergelim. ainda colocam o gergelim pra dar aquele toque, falar que tem alguma coisa saudável. O gergelim é bom. Negócio complicado. Mas daqui a pouquinho você fala dele. Eu falo. Deixa ele aqui de escanteio, porque, nossa, gente, até gruda. Ai, credo. Vamos lá. Manda bala, doutor André. Então, outros fatores, além do sono, né, que a gente já comentou, então, uma anemia, né, pode também levar a um cansaço, a sonolência excessiva durante o dia, a dormir mal à noite, problemas de tireoide, né, nosso metabolismo também fica alterado com hipotireoidismo ou mesmo no hipertireoidismo, que dá uma acelerada, mas são fatores que também podem desencadear o estresse, né? Foi da pergunta que foi feita agora, o estresse também altera o nosso metabolismo, podem piorar a qualidade do sono, né? E a alimentação está ligada a tudo isso. Claro, desde que vai se procurar um médico, se tiver um problema de tireoide vai ter que tratar, Sem dúvida. se tiver um problema cardíaco tem que tratar, né? Mas a alimentação pode interferir positivamente desde que o paciente tenha feito todos os exames, seja acompanhado, e a alimentação ajuda muito. Olha só. Então, por exemplo, pacientes anêmicos, né? Então, por falta de deficiência de ferro. Então, consumir alimentos que tenham um maior teor de ferro. Né? Teor de ferro a gente vai encontrar principalmente na carne, na fonte animal. Né? Tem fontes vegetais também, tem alimentos vegetais fonte de ferro, porém, a fonte de ferro, o nosso corpo tem um pouco mais de dificuldade em absorver. Entendi. A né? da carne a gente absorve mais. Cerca de 80%, 90% a gente consegue absorver. Né? A carne vermelha, da carne de frango, do peixe, né? A gente consegue absorver. Mas existem fontes também, tem pessoas que não gostam de carne, não comem carne, mas também tem fontes de ferro que são fontes vegetais. Então, por exemplo, folhas verdes escuras, que nem a gente trouxe aqui, a couve, a rúcula, espinafre, o brócoli, né? O brócoli também tem uma quantidade boa, então são fontes que ajudam. Então, para pessoas que têm como causa da sonolência, como causa desse cansaço, uma anemia por falta de ferro, a alimentação pode interferir, né, consumindo-se alimentos com maior teor de ferro, né, para dar só uma geral. Fontes animais, principalmente carne. Carne. E tem o lance da vitamina C junto com o ferro? Vale muito a pena. A vitamina C, o que a vitamina C faz? Até para quem não consome tanta carne e quer consumir mais esse ferro vindo de fonte vegetal, a vitamina C, ela ajuda a absorver melhor esse ferro, tá? Então, uma dica, consumir um suco de laranja, um suco de limão, um suco de morango, um suco de goiaba, um suco de kiwi, suco de maracujá, uma fruta mesmo, ou na salada, ou consumir em forma de suco, ou pegar o limão e temperar a salada com limão. Porque já vai melhorar essa absorção. Melhora a absorção. A vitamina C, ela ajuda, ela auxilia, ela melhora essa absorção do ferro no nosso organismo. Então, alimentos fontes de ferro que não sejam animais têm uma dificuldade no nosso corpo em absorver. Uma dica legal é você utilizar alimentos ricos em vitamina C junto desse alimento fonte de ferro e evitar alimentos ricos em cálcio. Porque o cálcio vai competir com o ferro. O cálcio ele vai interferir e vai impedir um pouco essa absorção. Então, a absorção que muitas vezes já não é tão legal, ela vai acabar sendo pior, né? O cálcio é super importante. Não tem que deixar de consumir alimentos fontes de cálcio. Tem que ser consumido também. Mas em outro horário dele. Geralmente num lanche ou um pouco longe desses alimentos ricos em fonte de ferro, para um não interferir no outro. Então, dá-se preferência a consumir alimentos ricos em vitamina C e evitar os alimentos ricos em cálcio para tomar cuidado com essa parte da absorção do ferro. Agora, sabe o que eu ia te perguntar, já que a gente está falando da alimentação e do sono? Muita gente deve ter aquela dúvida, né? O que eu como à noite
que cabe na dieta, que eu não vou engordar, que eu ainda, quem quer perder peso, ainda vou conseguir perder peso. E, ao mesmo tempo, vai melhorar o meu sono. Tem algum alimento que melhora o sono? Existe? Dá pra gente falar isso? Tem alimentos que ajudam, né? Então, a última refeição, né? Geralmente a gente, ou o jantar, se você for dormir logo depois, ou se você for ainda esperar um pouco, tem a ceia, você pode fazer. Alguns pontos importantes. Tem que ser a última refeição da ceia, tem que ser uma refeição pequena, não encher o prato, não comer e deitar já para dormir, né? Evitar, né, o nosso querido... Ai, que horror! O nosso querido sanduíche, cheeseburgers, né? Frituras, então batatas fritas, snacks, sanduíches, comidas pesadas, que vão demorar, o nosso organismo vai demorar para digerir. Então a pior coisa que você pode fazer é comer, fazer uma refeição pesada, comer e deitar. Tá? Isso vai interferir na qualidade do teu sono, porque a comida vai ficar parada no teu estômago, vai ter dificuldade de digerir. Lembra que a gente começou a falar da insulina, que a gente começou a falar do GH? Vai ter que produzir muita insulina para trabalhar em cima desse alimento. E aí vai competir com a produção do GH. Vai interferir em toda a cadeia de liberação de hormônio do seu sono. Olha então, só, por isso que perigo. também você não pode dormir com a barriga cheia, fora problemas gástricos, gastrite, refluxo e etc. Agora, e a melatonina? Tem alguma coisa assim, o que pode matar essa melatonina? O que faz a gente produzir menos melatonina e ter menos sono? Olha, alimentos também, que você vai colocar, alimentos como frituras, alimentos pesados, eles vão interferir também na nossa captação, nossa liberação de serotonina, né? Então, assim, é uma cadeia, a melatonina depende da serotonina para ser feita e a serotonina depende do triptofano. Né? Então são essas substâncias que vão chegar a formar melatonina. Entendi. Então tem que começar primeiro com o triptofano. Isso. Então você pode consumir alimentos ricos em triptofano. Então você pode consumir castanhas, você pode consumir alguma oleaginosa, grão como um feijão, grão de bico, alguma coisa assim. Leve, não um prato. Não um pratão, um pouquinho. Gigante. Exatamente. Mas já tem o triptofano. Exatamente. Fontes de antioxidantes, fontes de selênio, fontes de iodo que vão te ajudar também. Né? Então, são alimentos, a parte da alimentação à noite, o importante é não restrinja nada em excesso, porque dietas restritivas também atrapalham no sono, né? Então, dietas que você restringe demais por muito tempo, ou dietas que você restringe calorias demais, que vão faltar nutrientes para você, vão interferir também no seu descanso à noite. Então, à noite é consumir alimentos saudáveis, então não deixe de consumir o carboidrato. Muita gente também tem essa coisa. Isso que eu ia te falar, do carboidrato à noite. O que tem a ver, porque você explicou da insulina. E agora me veio isso na cabeça. Gente, eu vou emendando e vou construindo ideias. Então, já pensei. Se come muito carboidrato à noite, tem que liberar muita insulina. E aí, essa insulina vai competir com a liberação de GH, que seria um hormônio muito bom que nos ajuda durante a noite. Então, o ideal é consumir pouco carboidrato ou tirar o carboidrato. A insulina, o GH depende da insulina. Você precisa ter insulina para ter o GH. Então também não comer nada para liberar essa insulina não adianta. O que você não pode fazer alimentos, o que é importante assim, você não precisa deixar de consumir o carboidrato à noite. O que você tem que fazer é consumir um carboidrato de boa qualidade. Para liberar essa insulina devagarinho. Exatamente. Então você vai absorvendo devagarinho, mais lentamente a glicose, você vai liberando essa insulina. Você não tem um pico de insulina, porque você, quando consome um alimento rico, por exemplo, um pão branco, com um doce, com açúcar, então você joga uma carga de glicose no seu sangue muito rapidamente, você tem que jogar uma carga de insulina muito rapidamente também. E do mesmo jeito que ela sobe, a glicose cai, a glicemia cai, então aí você também, a insulina sobe e depois a insulina cai também. E isso vai atrapalhar na liberação do GH noturno. Quando você come um carboidrato com uma liberação mais lenta, você consegue manter um nível de liberação de insulina melhor. E isso beneficia
a liberação de GH para você conseguir dormir, ter um sono melhor, você aproveitar melhor o seu sono. Não que o GH vai fazer você dormir melhor ou pior, mas você vai aproveitar melhor o seu sono. Então, aquele momento de descanso que você está tendo, que é importante, ele está sendo benéfico para você. Você vai ter um sono melhor, você vai aproveitar melhor aquilo que o sono tem que te propiciar. Então, de certa forma, quem gosta de comer uma frutinha antes de dormir, tem muita gente que fala, comer uma frutinha antes de dormir, escolher uma fruta com baixo índice glicêmico para funcionar da mesma maneira. Uma fruta com casca, por exemplo. Ah, a casca tem a fibra. Isso, a fibra. Então, uma maçã, uma pera. Tá. Né? Então, você pode consumir esse tipo de alimento, ou consumir mesmo, quer consumir um pão integral, pode consumir, quero consumir um iogurte, pode consumir pequena quantidade, tá? Porque também é diferente. Você pode até consumir uma fruta, não consumir 5 frutas. Não, e assim, não come uma manga. Exatamente. Come uma uva. Exatamente. Uma maçã, de repente. Pode ser uma maçã tem maçã... baixo índice glicêmico? Tem, né? Médio, mas aí a maçã tem a casca, né? Que é rica em pectina, e ajuda que muito. é uma fibra que ajuda bastante, uma fibra solúvel, que vai ajudar a regular bem esse controle glicêmico. A laranja é interessante. A laranja, ela é calórica, mas e o índice glicêmico? O bom da laranja ou da mexerica, eles têm um índice glicêmico razoável também, mas eles têm o bagaço. Então, coma com bagaço. Na mexerica, pegue o gomo da mexerica, coma com o bagaço, que isso também vai auxiliar. Tá? Isso A fruta, todo tipo de fruta tem o açúcar, que é a frutose, que ele é absorvido rápido, né? Então, assim, se você puder consumir a fruta com alguma coisa que vai controlar esse índice... Tipo uma castanha? Uma castanha, ou uma aveia, ou linhaça. Coloca, mesmo que a fruta tenha um índice glicêmico mais alto, vou consumir uma melancia, por exemplo, uma banana, coloca um pouquinho de aveia. Olha só. Né? Então isso ajuda a controlar um pouco esse índice glicêmico, você vai ter uma qualidade melhor do sono, você vai conseguir fazer com que o sono seja proveitoso para o teu organismo. Né? Você não vai dormir nem com a barriga cheia, nem com a barriga vazia, você vai conseguir regular essa liberação de melatonina, depois a liberação de insulina vai ter uma liberação razoável, uma liberação boa, que vai interferir positivamente na liberação de GH e consecutivamente você tendo uma qualidade boa de sono, teu cortisol depois de manhã ele aumenta, você acorda, você... Depois ele diminui de novo. Exatamente. Que isso que é... Porque quando a gente vai colher GH, pedem pra gente colher até 9 horas da manhã. Ou até 2 horas depois de que acordou. Porque... me explica isso, doutor André. Esse pico que a gente colhe até 9 da manhã é para saber, de fato, o quanto ele está no momento que ele tem que estar no auge. Exatamente. Agora, ele não pode estar mais do que aquilo que ele já está naquele auge. Então, se ele tiver muito a mais que você está... um fator de estresse, que você não está dormindo bem, que tem alguma coisa que está errada nesse meio. E isso pode te levar à dificuldade de perder peso, à dificuldade de ganhar massa muscular. Cai até cabelo, né, com o cortisol alto. Não, tem. Tem até queda de cabelo. O cortisol, o GH, a liberação deles durante o dia, como tudo, né? Você não é que sim, você durante o dia você não libera GH, libera só cortisol à noite. Libera tudo. O nosso corpo ele trabalha 24 horas por dia. São os picos que fazem a diferença entre um e outro. Mas eles trabalham, que nem a gente falou, eles trabalham conjuntamente. Né? O que a gente precisa ofertar para o nosso organismo é justamente ferramenta para que ele faça com que a liberação dos hormônios seja feita de maneira correta, numa forma correta, no horário certo e na quantidade certa. Entendi. Tudo que você fizer a mais ou a menos vai interferir na sua vida, vai interferir no seu ganho de performance, na sua perda de peso, no seu sono. Né? Então foi o que eu falei, não existe vilão, não existe mocinho. Você tem que saber dosar. É claro que tem coisas que são mais maléficas, tem coisas que são mais benéficas, mas nosso corpo precisa ter esse balanço. Agora, vamos fechar com o passo a passo, então. Assim, você como médico, o que você diria pro pessoal que está assistindo, assim como pacientes mesmo? Olha, dica para você ter um sono, depois de tudo que a gente já falou, depois de todos os alimentos que a gente já colocou aqui, a importância de cada um deles, a sua quantidade, o porquê que a gente libera esses hormônios, o que é legal fazer no dia a dia para a gente dormir melhor, ter mais sono, ter talvez mais cansaço, mas assim, a gente fica cansado o dia inteiro e na hora de dormir, não consegue dormir. Exatamente. Percebe? Tem alguma coisa muito errada nessa história, né? Então, a primeira coisa foi o que a gente já falou, buscar ver se não tem nada patológico atrás disso. Certo, né? então tem que fazer os exames certinhos. Fazer os exames, né? Então, nada a gente faz sem ter certeza daquilo que está fazendo. Se não tiver nenhum erro, se for um cansaço, estresse. Então, acordar, um bom café da manhã. Café da manhã que vai nos fornecer energia para o nosso dia. Então, não pular a refeição, principalmente do café da manhã.
não só o café, mas fazer as refeições de forma balanceada. Tá? As refeições de forma balanceada, consumindo folhas, consumindo legumes, frutas, carboidrato, proteína, a gordura que tem que ser também consumida. Gordura boa. Né? Gordura boa. Prática de atividade física regular interfere demais. Liberação de endorfinas, liberação de outros tipos de hormônio que vão interferir também na qualidade, no ganho de massa, na perda de peso, porque pacientes obesos têm muito mais dificuldade de ter uma qualidade de sono boa, né? Entra naquela parte de apneia do sono, não dorme direito, então aqueles pacientes têm dificuldade em descansar também. Fora... Fazer atividade física é um negócio que te cansa, né? Que faz você gastar ali, no fim do dia, você tem ali uma sensação que você está mais cansado, que o corpo está pedindo, né? A cama, e né? Você Isso mantém é muito teu bom. metabolismo alto. Então você durante consegue todo o dia. Manter teu metabolismo alto para você ter um descanso melhor. À noite, não pular também o jantar, não ficar muito tempo, não se empanturrar de comida à noite. Eu acho que à noite, como nutrólogo, como eu sempre falo para meus pacientes, a alimentação da noite é uma alimentação que a gente tem que ter muito cuidado para não exagerar, porque muita gente tem fome à noite, principalmente no estresse. À noite é a hora que a gente senta, relaxa. Começa a comer igual... fala, agora eu vou comer. Porque faz aquele prato então, assim. Então, tomar muito cuidado com a parte noturna. Então, não deixe de consumir carboidrato bom, faça alimentações de 3 em 3 horas, de forma bem porcionada. Não vai ficar, durma bem, então a hora que deu sono, deita e Paga durma. Tudo, né? Aquela história, deixa tudo Exatamente. escuro, porque a luz também pode cortar e interromper essa melatonina. Barulho, a luminosidade interrompe a liberação de melatonina e você pode ter uma interferência depois nessa melhora do sono. Entendi. Né? E ter uma vida saudável, que não tem jeito. Dormir é a hora que você precisa descansar. Descansar é preciso. Descansar a mais também, às vezes você se sente mais cansado, mas também nosso corpo precisa recarregar as energias. E eu vou completar com uma coisa. Tá com muita dificuldade de dormir, pega um livro, começa a ler. Primeiro que é muito bom ler, é fantástico, tem que ler. E o sono vai vindo, porque as letrinhas vão começando, né, a ficarem menores ainda, vão começando a embaralhar, você começa a perceber que você não tá mais entendendo a leitura, pronto, acabou, o livro cai assim, ó. Deita e dorme. Dorme, bom demais, né, doutor? Ótimo. Posso te agradecer mais Obrigado uma vez? você, É sempre Carol. um prazer tê-lo aqui. Gente, olha o quanto é importante no comer. Tira isso aqui, tira essa carica, tira essa porcaria daqui. Gente, sou contra mesmo, sou muito contra, falo com todas as letras. Ai, tô até sem ar, até arrepiada. Faz o seguinte, pode acessar o site, super bacana, cheio de dicas bacanas também do Dr. André. Tem também o Insta, vou passar o site para vocês, é o www.nutrologiaesaude.com www.nutrologiaesaude.com e o Insta? André_nutrólogo. André_nutrólogo. Quem quiser tem lá no meu, @Carol_Minhoto. O doutor André está lá, que eu sigo. Sempre dicas muito bacanas. Gente, presta atenção, o sono é tudo nessa vida. Vamos dormir bem, vamos fazer tudo direitinho, que no final dá tudo certo. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado, Prazer Carol. enorme te Prazer receber. é meu, viu? Até a Obrigado. próxima. Tchau. Tchau, tchau.